retornei à minha cidade, que é Caxias do Sul, o meu pai internou. E quando meu pai internou, o meu pai não saiu mais do hospital. O meu pai ficou quase 3 meses dentro de um hospital. E meu pai veio a falecer. Isso pra mim foi um choque, porque eu tinha acabado de ganhar minha filha. Isso me deixou muito vulnerável. A recém eu tinha passado, né, por um processo, foi uma gestação de alto risco. Eu passei, depois que eu ganhei a Rafaela, eu passei, né, um período ali, como todas nós mulheres sabemos que a gente passa, eu fiz cesárea. Então, pra mim foi um choque muito grande. Aí começou a entrar. O luto foi o primeiro luto. O luto em si, ele é muito dolorido. O luto em si, tu não tá preparado para receber a notícia de alguém que você ama muito, alguém que você convivia muito. Essa pessoa já não convive mais com você. Você já chega na casa dessa pessoa, essa pessoa não está mais ali. Eu chegava na casa da minha mãe e eu sentia falta, porque toda vez que a gente ia fazer o almoço ou a janta, que a gente sentava na mesa, tinha o lugarzinho do meu pai na mesa. Então isso deixava a gente triste, deixava a gente abatido. A gente começou a ficar dentro do coração da gente aquela tristeza profunda por causa do luto. Tu sabia que a qualquer momento a pessoa podia entrar pela porta e tu sabia que de repente essa pessoa não vai mais voltar. Esse foi um dos motivos. Quando eu retornei, porque quando eu desci a Passo Fundo para ficar um pouco com meu pai no hospital, ele já não viu mais a minha filha. Ele só viu minha filha nascer esse mês que eu fiquei na casa dele. Então ele não viu mais a minha filha. Então toda vez que eu entrava dentro do hospital, ele perguntava como é que tá minha neta, como é que ela tá, eu preciso ver ela. E não dava para levar uma criança recém-nascida dentro do hospital. Isso me deixava triste. E quando o meu pai faleceu, que nós retornamos a Caxias do Sul, eu comecei a ter crises de ansiedade. Qual que eram as crises de ansiedade? Isso é o que? 10 anos atrás. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Qual que eram as crises de ansiedade? O meu coração, ele acelerava demais. Esse foi o primeiro sintoma que eu tive. Só que eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade. Eu não estava sabendo que eu estava desencadeando dentro de mim um quadro depressivo. Por que que eu falo isso? Porque como mulher cristã, mulher que ora, que jejuava, naquele tempo atrás não era falado sobre isso em muitas igrejas. Não era falado, não era conversado sobre esse assunto. Era um tabu, era fechado. E eu comecei a ter esses quadros de ansiedade. Chegava todo horário, tal horário da noite, que foi o horário que meu pai faleceu, eu me sentia muito mal. O meu coração acelerava e o meu esposo tinha que me levar até o plantão, porque o meu coração, ele ficava 150, 160, era uma arritmia cardíaca muito alta. E lá chegando, os médicos faziam exames do coração, faziam exames disso, não dava nada, só o coração acelerado. Me davam um remédio para mim me acalmar e eu ficava tranquila, passava a noite, no outro dia eu saía e voltava para casa. No outro dia a mesma coisa. Todo dia eu ia sentindo isso. Até que um dia eu cheguei no plantão e uma doutora olhou assim para mim e disse assim: você tá tendo crise de ansiedade? Eu até fiquei pensando, o que será que é crise de ansiedade? O que será que ela quer dizer? Aí ela falou assim para mim: eu vou te dar esse medicamento que você vai começar a tomar e você vai se sentir um pouco melhor. E eu retornei para casa e comprei a medicação e comecei a tomar e eu melhorei. Melhorei 100%. Eu não precisei mais tomar a medicação. Eu fiquei ótima, eu fiquei bem, eu não sentia mais aquela sensação que eu ia morrer. Sentia aquela sensação de ansiedade, aquela sensação que apertava o peito e o coração acelerava. Eu não sentia mais isso. Se passou, continuei cuidando da casa, continuei cuidando da minha filha. Não
só trabalhava dentro de casa e conseguia fazer as minhas coisas. Se passou 4 anos. Depois de 4 anos que minha filha tinha 4 anos, eu novamente engravidei. E essa gestação que eu tive, que é do meu segundo filho, que é um menino, começou tudo de novo. Essa gestação que eu tive do meu segundo filho, eu digo assim que foi uma gestação altíssimo risco. Então, até os 5, 6 meses de gestação, eu não me sentia muito bem. Até que eu tive, de novo,